Antes de lermos o texto, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Ana Luísa e Elisa. Ontem prepararam uma reunião muito gostosa de jovens aqui, tivemos um tempo muito bom. Então, parabéns às meninas. Também a diaconia preparou um pastel muito gostoso. Quem não veio, perdeu. Sobrou pastel. Podia ter vindo, hein? Nós fomos embora cheirando pastel, mas foi muito bom. Graças a Deus foi um tempo gostoso aqui com os jovens e adolescentes. Para hoje, quero continuar com vocês o tema que nós temos trabalhado, andai no Espírito. E nós temos recorrido a alguns exemplos da Bíblia nessa série de mensagens. Nós vamos então voltar a alguns personagens bíblicos que andaram no Espírito e perceber onde o Espírito Santo levou esses homens e mulheres. Quais foram as experiências que eles tiveram porque andaram no Espírito e crescer na nossa experiência. Essa é a ideia. Há 2 domingos atrás nós conversamos sobre o Salmo 34, uma experiência de Davi, uma experiência espiritual muito boa, onde ele foi atendido pelo socorro de Deus diante de uma tribulação muito séria. E nós aprendemos, nós crescemos espiritualmente. Hoje eu quero compartilhar com você uma outra experiência de Davi, no Salmo 32 agora, pertinho. Para nós então crescermos mais um pouquinho no Espírito Santo. Salmo 32, compartilho com você, eu vou ler todo o Salmo, não é grande. Peço a sua atenção na leitura. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos recorrer ao texto ao longo da mensagem. Salmo 32, meus irmãos, é uma marcante experiência de Davi confessando o seu pecado. E eu queria compartilhar com você como que o Espírito Santo nos leva em direção a nós superarmos o nosso pecado. E o que aconteceu com Davi? Qual foi a experiência dele para ele superar, então, o pecado, confessando diante de Deus e recebendo ali a libertação, o perdão? Essa é uma experiência que nós temos no Espírito Santo, andando no Espírito. Então vamos ao Salmo, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Amém. Meus irmãos, então nós vamos adentrar aqui uma experiência. Nós somos privilegiados de ter acesso a essa experiência de Davi. Uma experiência pessoal. E ele quis compartilhar isso, provavelmente, com o povo de Israel. E nós temos em mãos essa experiência. Nós somos privilegiados. Podemos ver como que Deus tratou o coração de Davi, como que o Espírito Santo levou ele em direção a superar as suas fraquezas. Guiado pelo Espírito Santo, Davi venceu o pecado. Como? Bem presbiteriano. 3 coisas. Primeira, versículo 4, olha comigo.
Perdão, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi está dizendo assim, olha, eu me calei. Eu deixei quieto. Eu deixei para lá. Era para eu ter resolvido, eu não resolvi. Era para eu ter buscado a Deus e falado sobre esse problema, eu não falei. No vocabulário de Campestre, empurrou com a barriga. Vocês sabem que Campestre tem um vocabulário próprio, né? Tosse comprida, nó nas tripas, é tudo lá de Campestre. Lá não é ciclista, é bicicleteiro. Mas todo mundo conhece esse termo, empurrar com a barriga. Você conhece? O que acontece quando a gente empurra um problema com a barriga? Ele se resolve automaticamente? Alguém vem e resolve para nós do nada? Pode acontecer, mas é muito difícil, né? Mas o pecado, meus irmãos, diante do pecado, nós não podemos nos calar. Nós não podemos empurrar com a barriga, nós não podemos ficar sem fazer nada. O pecado é problema. O pecado oculto, o pecado que talvez a gente não saiba, a gente pode até não ter percebido que cometeu, né? O Davi pede perdão, inclusive, pelos pecados que lhe são ocultos, numa ocasião oportuna, ele pede perdão por isso. Mas o pecado que a gente sabe que a gente cometeu, se a gente se aquieta e não faz nada, isso é uma doença. Davi fala que começou a envelhecer os seus ossos, ele começou a sentir no corpo a angústia, a culpa, aquilo começou a corroer ele por dentro. Faz mal, meus irmãos, pecado mal resolvido leva a gente em direção à morte, faz a gente definhar espiritualmente e fisicamente. Davi está dizendo, eu calei, eu fiquei quieto, eu não fiz nada, e eu adoeci. E ele chega a dizer que, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Dá a impressão que ele perdeu a força, talvez até emagreceu. E ele sentiu o peso da culpa. E ele reconhece que ele se calou diante do pecado, que ele empurrou com a barriga, que ele não fez nada. Talvez, pode ser que a gente pense assim, diante de um pecado, ninguém viu o que aconteceu. Vou deixar do jeito que está. Só eu sei desse pecado. Só eu sei desse problema. Não vai dar nada, não. Nós não somos tentados a pensar assim? Pois somos. Davi está dizendo, eu me calei, e isso estava me levando a definhar, estava me levando para a morte. Se ninguém ficar sabendo, vai ficar tudo bem. O diabo quer que a gente pense assim, diante do pecado. Isso adoece, isso faz mal. Pecado é doença, meus irmãos. É a doença da alma, e ele mata. O salário do pecado é a morte. Nós não podemos brincar com isso. Diante do pecado, nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar do jeito que está. Nós precisamos do arrependimento, do perdão, nós precisamos fazer alguma coisa. Não é possível a gente ficar sem fazer nada. Portanto, essa postura que Davi está confessando é uma postura ruim. Ele está falando, olha, eu fiz isso, não devia ter feito. Eu me calei. E eu devia ter confessado antes. Eu sofri à toa. Eu sofri à toa. Mas quando ele se arrepende de fato, ele confessa o pecado, recebe o perdão, ele tem de volta o ânimo. E ele se sente fortalecido. Esse é o relato de Davi. Relato que ele compartilha conosco. Pecado, meus irmãos, agora eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Pecado só é resolvido com arrependimento e perdão. Você pode repetir isso comigo? Pecado só é resolvido com arrependimento e perdão. Mais uma vez. Pecado só é resolvido com arrependimento
e perdão. Esse é o caminho, é o único caminho que nos livra do pecado. É quando diante de Deus a gente reconhece, a gente se arrepende, eu fiz, não devia ter feito, pequei contra o meu Deus, talvez tenha ofendido a mim mesmo, a outra pessoa, não quero mais isso para a minha vida, Senhor, me perdoa. O único caminho para resolver o pecado é o perdão. Esses dias eu tive que conversar com as minhas meninas, elas não estão aqui, elas estão lá atrás, né? Aproveitar, Paulo. Esses dias eu tive que conversar com elas e eu falei, filhos, ó, presta atenção. O papai explicar uma coisa para vocês. Quando a gente magoa alguém, desculpa não resolve. Porque quando a gente fere alguém, e agora eu estou falando para você prestar atenção nos seus relacionamentos, você marido, quando você fere a sua esposa, magoa a sua esposa, desculpa não resolve. O que resolve? Perdão, meus irmãos, é perdão que liberta. Você, esposa, quando ofender o seu marido, quando magoar o seu marido, é perdão que resolve. Quando envolve pecado, meus irmãos, seja qualquer pecado, contra Deus e contra qualquer pessoa, é perdão que resolve. Desculpa é quando a gente pisa no pé. Porque a gente ofendeu alguém, a gente criou um mal espiritual, a gente ofendeu o nosso Deus, é perdão, é arrependimento que tem que acontecer. Pare de pedir desculpa para o seu marido, pare de pedir desculpa à sua esposa. Peça perdão. Limpe a alma. Mate essa doença. É perdão que resolve o pecado, não é desculpa. Cultive isso. Nós falamos muito pouco perdão. Nós pedimos muito pouco perdão. E talvez a gente perdoe muito pouco também. Precisamos aprender a fazer isso, meus irmãos. Davi está dizendo, eu me calei. E diante do pecado nós não podemos nos calar. Amém? Pecado só é resolvido com perdão. O Espírito Santo sempre vai nos convencer do pecado e nos levar em direção ao arrependimento, à confissão, para então sermos perdoados ou perdoarmos. Andar no Espírito, meus irmãos, é aprender a não se calar diante do pecado. Faça isso. Segunda coisa que quero compartilhar com você está nos 2 primeiros versículos. Olha comigo. Na verdade, ele começa aqui já com a conclusão, dizendo o que aconteceu com ele. Mas eu queria destacar algo muito importante que me chamou muita atenção. Os 2 primeiros versículos nos dizem assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. 2 expressões me chamaram muito a atenção aqui. A primeira, cujo pecado é coberto. Que Davi está trazendo aqui uma imagem muito interessante, como se o pecado estivesse sendo enterrado, coberto, resolvido de vez, como se o pecado estivesse sendo cortado pela raiz. Está sendo coberto, a gente não vai ver nenhuma pontinha, não vai ficar nem o dedão para fora, nós não vamos ver nada, porque vai ser um problema resolvido. E o termo também, cujo espírito, cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado é quem tem o seu pecado coberto, tem o problema resolvido, e cujo espírito não há dolo. Você sabe o que significa dolo? Dolo, meus irmãos, significa a intenção de cometer um mal, de maquinar o mal. Por isso que a gente conhece um crime doloso, um crime que foi pensado, a gente sabe que é errado, mas a gente vai e faz. Um espírito que não há dolo é um espírito que não trama o pecado, que sabe que é errado, mas não faz. É a pessoa que entendeu, teve o seu pecado coberto e ele adquiriu uma maturidade espiritual tal que agora ele sabe que não deve, ele sabe que não pode e não faz. Não há dolo nesse espírito que aprendeu com o erro, que cresceu espiritualmente, que amadureceu e que desenvolveu essa percepção, esse autocontrole, esse domínio próprio e agora diz não para o pecado. Olha a experiência de Davi, ele está dizendo, quem consegue crescer dessa forma,
Quem consegue crescer a tal ponto a dizer não para o pecado, desenvolver um espírito em que não há dolo. Isso é uma pessoa feliz. Isso é uma pessoa que tem domínio próprio e autocontrole. Conseguiu em Deus andar no espírito a tal ponto de dizer não na cara do pecado. Dolo é esse procedimento fraudulento, essa manobra de má fé, com pleno conhecimento do que está fazendo. Mas o pecado, meus irmãos, ele é coberto a partir do momento que nós entendemos que essa fraqueza precisa ser superada. E aí a gente se arrepende, é agraciado com perdão, e o perdão ele é encoberto. Todos os rastros daquele erro são apagados. Sabe que conclusão que eu tiro? Eu quero que você leve para casa. Olha para mim de novo agora. Quero dizer, olhando para você. Pare de pedir perdão pelo mesmo pecado. Pare de pedir perdão pelo mesmo pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque humanamente, meus irmãos, nós somos tentados a cultivar uma espiritualidade assim, onde a gente sabe que é errado, fez, vai lá diante de Deus e pede perdão, mas dali a pouco a gente vai lá e faz de novo. Aí a gente volta e pede perdão pelo mesmo pecado, pelo mesmo erro. A gente cria um círculo perigoso na nossa espiritualidade, de ficar voltando para Deus e pedir perdão pelo mesmo pecado. Essa semana alguém até citou o exemplo do carnaval, a festa da carne, em que as pessoas vão e aproveitam o tempo do carnaval, fazem tudo que não deve, para depois ir buscar uma certa espiritualidade, né? E pedir perdão, né? E se acertar diante de Deus. Eu pergunto para você, Deus age assim? Deus gosta de gente que brinca com o pecado? Que flerta com o pecado dessa forma? Então nós precisamos parar de pedir perdão pelo mesmo pecado. Esse é o problema do vício, por exemplo. Quem sabe que o vício é errado, que o vício consome, mata, prejudica, pede perdão para Deus, mas continua no vício, pare de pedir perdão pelo mesmo pecado. Resolva esse problema. Se livre dele. Mande embora. Davi só conseguiu fazer isso quando o seu pecado foi encoberto. E quando ele entendeu, não posso voltar mais para esse lugar, Deus não me quer aqui. Resolva isso. Tire da sua vida aquilo que está travando a sua espiritualidade com Deus. Não flerte com o pecado, não cultive, se você sabe que é errado. Se você já adquiriu o entendimento que faz mal. Não brinque com Deus. O Espírito Santo sempre vai nos levar, meus irmãos, a superar a ação do pecado, o efeito do pecado. Então pare de pedir perdão pelo mesmo pecado. Cresça, resolva, supere. Esse é o ensinamento de Davi para nós. Porque feliz é o homem que não há dolo. É o homem, a mulher, o homem que aprendeu que aquilo é errado, eu não posso fazer de novo. Aquilo faz mal, aquilo me afasta de Deus, aquilo prejudica a minha vida, a minha família. Não faça. E olha o que é interessante, que Davi, quando ele percebe isso, ele vai lá, pede perdão, diz o versículo 5, olha aí comigo, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele recebeu o perdão. E aí sabe o que ele foi fazer depois? Foi pedir o socorro de Deus. Olha o versículo 6. Sendo assim, problema resolvido, pecado encoberto, fraqueza superada. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordares muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu vejo aqui, meus irmãos, um servo de Deus que andou no Espírito, guiado pelo Espírito, ele superou a sua fraqueza. Ele deu um basta naquele problema, resolveu o pecado, aprendeu, não vai fazer mais.
E agora ele vem e clama o socorro de Deus. Senhor, em ti eu sou seguro. Pode vir qualquer água, porque no Senhor eu sei que eu tenho segurança. Eu vejo aqui, meus irmãos, um servo de Deus pedindo o socorro de Deus, a bênção de Deus. Mas primeiro o que ele fez? Resolveu a sua vida com Deus. Tem muita gente querendo a bênção de Deus, mas não quer resolver a sua vida com Deus. Tem muita gente querendo bênção para o seu emprego, para o filho, para a filha, para a nora, para o genro, para os netinhos, mas não resolve um pecado que está ali atravancando a vida. Davi ousou pedir alguma coisa para Deus depois que ele colocou sua vida em ordem. Depois que ele reconheceu o seu pecado. Aí ele foi para Deus: Senhor, em ti eu estou seguro. Então, se vier água, eu sei que eu vou dar conta. O Senhor me cerca com alegres cantos de livramento, me preserva na tribulação. Não ouso pedir nada para Deus se você não tem coragem de colocar a tua vida em ordem. Deus falou isso comigo, chamou muita atenção. Compartilhe com você. Pare de pedir perdão pelo mesmo pecado. Resolva, supere, cresça. O Espírito Santo quer te levar para novos caminhos, para novas coisas, para novas conquistas, para um lugar espiritual mais elevado. Mas resolva os problemas. Não deixe o pecado te impedir de crescer espiritualmente. Amém? Uma coisa que eu quero compartilhar com você está no versículo 8 e 9. E aqui, meus irmãos, é a experiência de Davi, como se Deus estivesse falando com ele. Ele compartilha nesse tom, como se fosse Deus falando com ele. E Deus diz assim, nessa experiência: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados de outra sorte, não te obedecem. A Bíblia está chamando a mim e a você de burro, se a gente procede dessa forma aqui. Literalmente, né? A Bíblia está chamando a gente de burro. Não sejam como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Mas antes ele diz assim, instruir-te-ei. É Deus dizendo para Davi: olha, eu vou te dar orientação. Para você não cair mais nesse erro, para você não cometer mais esse pecado, para não ter todo esse trabalho, você não ficar aí ocultando o pecado, arrastando com a barriga, tendo que fazer todo esse esforço para superar essa fraqueza. Eu vou te instruir daqui para frente. Eu vou mostrar o caminho que você deve seguir. Deus está dando aqui o caminho, meus irmãos, para exatamente a gente evitar o pecado. Está dizendo: olha, recebe a minha instrução, ouve a minha voz, olha o meu caminho, eu vou conduzir a tua vida, mas não seja como o cavalo ou a mula. Tenha um coração guiável, ensinável, maleável, quebrantado, humilde, para receber a orientação e a instrução do Senhor. Não seja um coração rebelde, mas pondere, ouça a voz de Deus. E Davi está compartilhando essa experiência, que para evitar o amargo pecado, Deus quer nos guiar. Por isso, deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus guiar você. Deus quer instruir, quer ensinar o caminho, mas quer fazer isso com um coração quebrantado. Então, depois de ter toda essa experiência do perdão, foi amargo. Nós sabemos que Davi aqui está pedindo perdão por causa daquele problema com Batseba, que gerou a morte de Urias, gerou um filho do adultério, e Deus falou: esse filho vai morrer, e sobre a tua casa vai vir a espada. E Davi está aqui, remoendo o pecado, está resolvendo aquele problema. E quando ele resolve, Deus diz assim: olha, presta atenção, eu estou aqui para instruir a tua vida, ouça a minha voz, vamos caminhar junto. Quero te levar em direção a caminhos para evitar o pecado, para evitar o erro. Mas Deus não quer coagir a gente. Deus não quer colocar um cabresto.
Deus sabe que a gente é inteligente. Deus sabe que a gente é capaz. Se a gente quiser, a gente desenvolve uma sensibilidade para ouvir a voz dele. Então a melhor atitude preventiva contra o pecado é ouvir a voz de Deus com um coração humilde e quebrantado. Pare de tentar conduzir sua vida sem Deus. Deixe Deus guiar você. Pare de tentar tomar decisões precipitadas, movidas pela emoção. Deixe Deus guiar você. Pare de achar que você controla tudo. Deixe Deus guiar você. Essa é a melhor prevenção contra o pecado. O melhor jeito da gente caminhar, evitando os descaminhos. Coloque a sua vida diante de Deus nesse sentido. Se você tiver sensibilidade para ouvir a orientação de Deus, Deus vai levar você por caminhos os quais a gente não vai precisar lidar com tanto problema. Os quais o pecado a gente vai ter condição de evitar. O Espírito Santo sempre nos leva em direção aos caminhos de Deus. Sensibilize a sua vida e o seu coração para ouvir a orientação do Espírito Santo. Vez ou outra o Espírito Santo vai dizer não. Vez ou outra o Espírito Santo vai dizer o caminho é esse, vai ficar muito claro. Vez ou outra a gente vai precisar orar bastante para descobrir o caminho. O que fazer? O que decidir? Para sanar uma dúvida. E a orientação do céu, ela vem, meus irmãos, para o coração quebrantado. Agora, para quem é rebelde, que Deus tem que ficar laçando, para conseguir ter acesso, tem que ficar domando, derrubando o cavalo, igual ele fez com Paulo. Paulo fala que Deus o domou como um touro bravo, porque ele era rebelde, coração rebelde, mas depois que Deus domou o coração dele, ele ficou sensível à voz do Espírito Santo. E ele ouvia o Espírito Santo conduzindo o seu caminho, conduzindo as suas palavras, ações. Davi também teve essa experiência. Então pare de tentar conduzir sua vida sem Deus. Deixe Deus guiar você. Amém? 3 orientações. O pecado só é resolvido com perdão. Não se cale diante do pecado. Pare de pedir perdão pelo mesmo pecado. Resolva. Supere. Não cultive aquilo que você sabe que não vem de Deus. Não cultive aquilo que mata, aquilo que adoece. Tenha coragem. Se livre do pecado. Não flerte com esse problema que mata. E pare de tentar conduzir sua vida sem Deus. Deixe Deus guiar você. Ele tem instrução, Ele tem caminho, Ele tem conselho. Por que nós não vamos usar o conselho que vem do céu? Quero orar com você, feche os teus olhos. Quero que você coloque sua vida diante de Deus. E preciso perguntar para você, você tem se calado diante de algum erro, de algum pecado? Tem algum pecado mal resolvido? Recente ou do passado, que você precisa colocar diante de Deus? Faça isso agora. Não se cale mais. Não empurre com a barriga. O pecado é doença. O pecado mata. Também preciso perguntar para você, se tem algum pecado recorrente na sua vida. Você tem pedido perdão por um erro, mas você tem cometido ele de novo. Pare de pedir perdão pelo mesmo pecado. Resolva isso. Chame o Espírito Santo para te ajudar a superar aquilo que você tem tido fraqueza. Você tem se sentido impossibilitado de superar. Chame o Espírito Santo para te conduzir. E pare de tentar conduzir sua vida sem Deus. Deixe Deus guiar você. Peça para Deus instrução, ensino, orientação, o caminho, o conselho. Coloque sua vida diante de Deus nesse sentido agora. Oh Deus, como somos pequenos, Pai, diante das nossas fraquezas, diante do mal que há no mundo, diante do tentador, o inimigo que ronda, Senhor Deus, querendo nos devorar. Nós somos frágeis, Pai. Mas no Senhor nós temos força. No Senhor nós temos condição de vencer o pecado.
Na tua orientação, na tua instrução, nós temos condição de caminhar em vitória. Por isso, diante do Senhor, nós reconhecemos, Pai, toda a nossa fraqueza, todos os nossos pecados. Nesse momento, nós colocamos aos pés da cruz. E nós nos arrependemos. E pedimos, perdoa-nos, Senhor. Tira, Senhor Deus, de nós a culpa. Tira, Senhor Deus, de nós o erro. Encobre o nosso pecado em nome de Jesus. E cria em nós um espírito em que não há dolo, em que a gente não tenha vontade de voltar, Senhor Deus, para aquele erro, para aquele pecado mais. Que haja superação, que haja, Senhor Deus, libertação, se há alguém preso, algum mal, algum vício, algum pecado recorrente. Liberta em nome de Jesus, Pai. Transforma, Senhor Deus. Nós não aceitamos, Pai, vivermos mais debaixo da escravidão do pecado. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Queremos desfrutar dessa graça, Pai. Em nome de Jesus, traz libertação para quem precisa. Traz força para superar a fraqueza, Pai. E leva-nos em direção aos teus caminhos, Pai. Caminhos aplanados, caminhos dirigidos pela tua palavra, Deus. Muda o nosso coração, Senhor Deus, perdoa-nos, transforma-nos, dá-nos autocontrole, domínio próprio, que nós possamos crescer no Espírito Santo, Pai, crescer em comunhão contigo, para vencer o pecado todos os dias, em nome de Jesus. Amém.